A maior mentira que todos nós já ouvimos não é que dinheiro traz felicidade, é que emprego traz segurança. Porque se isso fosse verdade, as pessoas não trabalhariam durante 20, 30, 35 anos e chegariam no final da vida preocupadas com o dinheiro. Antes da gente começar o vídeo, estamos passando aqui para avisar, para não se esquecer de curtir, compartilhar, comentar. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Boa, vamos lá. E esse vídeo, ele não é para falar contra quem quer estudar, não é para falar mal de quem trabalha, não é para falar mal de quem tem esperança de um final de vida tranquilo. A única intenção é mostrar porque tanta gente faz tudo certo e no final dá tudo errado. Eu vou dar de exemplo para vocês 2 estereótipos. Sabe o que é estereótipos? Sabe o que é estereótipos? Não faço a mínima ideia. É o pai rico e pai pobre. Mas não é pra você falar isso ainda. Estereótipo é eu descrever algo ou alguém. Uma pessoa de 1,60 m, cabelos pretos, olhos castanhos, linda, gostosa, maravilhosa. De que eu tô falando? Da mamãe. Da mamãe, entendeu? Descrevendo a pessoa. Uma pessoa estudada, pós-graduada, com um emprego seguro. Uma pessoa que tem um emprego público. A pessoa que tem um emprego público trabalha para quem? Governo. Para o governo. Tem a segurança como caminho central, ou seja, estou no emprego seguro que vai me deixar aposentar e ser feliz. E está avessa a riscos. O que é uma pessoa avessa a riscos? Ela tem medo do risco. Ela evita correr risco. Então, acordo, trabalho, volto, durmo sem correr risco de perder dinheiro. Corrida do ratinho. Essa pessoa, exatamente. Eu estou falando de uma pessoa rica ou pobre? Com esse estereótipo. Estudada, pós-graduada, com emprego público e segura. Eu acho que é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre? Uma pessoa rica? Por que uma pessoa... Graduada. Graduada. Porque uma pessoa pobre, se ela é estudada, se ela é pós-graduada, se ela tem um emprego público e está com um salário seguro, por que ela seria pobre? Então, eu acho que é uma pessoa pobre porque ela só tem uma fonte de renda. Qual é a fonte de renda única dela? O seguro. O salário. O salário que ela acha que é seguro, certo? Então, por isso você acha que ela é pobre. Sim. Então, qualquer pessoa que tenha só como fonte de renda o salário, necessariamente é pobre? Não. Se ela estiver organizada, sim, claro. Não. Por isso que nós avisamos que nós não estamos falando contra o trabalho, contra trabalhar para alguém. Não é esse o ponto. Por que você acha que é uma pessoa rica, Felipe? Porque ela é estudada? Porque ela tem um emprego público? O emprego público é suave, ó. Ninguém vai me mandar embora, tô garantido pro resto da vida. Quando eu terminar meus anos de serviço, eu tô aposentado tranquilamente. É ótimo. Tá salvo, fora dos perigos. Você acha que uma pessoa desse tipo corre o risco de estar na corrida dos ratos? Não. Sim. E eu vou explicar por quê. Aguenta aí. Essa pessoa da qual nós estamos falando, ela obedece um rito muito normal para a nossa sociedade. Frase clássica do sistema educacional, que todos os adultos vendem para as crianças quando não detêm um pouco de educação financeira, que é: estude muito e tenha um bom emprego. Mas o problema aqui não é você ter apenas o emprego. O problema aqui mora em você depender apenas desse emprego. Só do emprego. Apenas dessa fonte de renda. Porque em qualquer necessidade extra não vai faltar dinheiro, e sem dinheiro pode. Não está concentrado. Nesse contexto, o Pedro acertou. Nós estamos falando de um pai pobre. E por que ele é pobre? Ele não é pobre de conhecimento, ele não é pobre de inteligência, ele não é pobre familiarmente falando, como pai ele não é pobre. Ele é pobre de educação financeira. Até porque ele não é pobre, pois ele tem um salário, ele estudou, ele é pós-graduado, então ele não é pobre. Ele é pobre financeiramente. Porque o problema não está em você apenas receber um salário. O problema está em você depender desse salário e qualquer coisa que você necessite, além do básico,
você não tenha de onde tirar. Vamos lá. Esse senhor, este pai pobre, ele consegue pagar o plano de saúde, ele consegue ter um carro bom, uma casa boa, pagar as escolas e o mercado. Só que no final do mês dele não sobra nada. E ele não tem qualquer quantia guardada, porque eu não preciso guardar, eu tenho minha aposentadoria garantida. Ele é pobre de mentalidade. Ele carrega com ele a mentalidade da pobreza. A mentalidade da pobreza. Raciocina comigo. Eu não estou falando de nada além do raciocínio da pessoa utilizar o dinheiro. Ele entende todo o outro funcionamento, todo o restante do funcionamento da vida ele entende. Ele soube estudar, ele soube se graduar, ele conseguiu um bom emprego, ele conseguiu família, ele tem carro, casa, tudo cabe dentro do bolso dele. Menos o que aparecer espontaneamente. Conseguiu captar? Quase tudo. O problema desse tipo de pessoa é que elas buscam segurança. Não vou investir porque eu corro o risco de perder o dinheiro. Eu não vou procurar um outro emprego porque o meu emprego já é garantido. Ela está sempre atrás de uma segurança que não coloque em risco o seu viver. Vou te dar um outro estereótipo. Não terminou o ensino fundamental. Vamos supor, fez só até a 5ª série. Ou seja, sem diploma. Sim. Sem emprego público. Sem segurança e sem garantias. Sim. Mas entende como o dinheiro funciona. Gosta de assumir riscos e busca a compra de ativos ao invés de passivos. Nós estamos falando de uma pessoa de mentalidade rica ou de mentalidade pobre? Bilionária. De uma pessoa de mentalidade rica, certo, Felipe? Felipe acho que não está muito afim hoje. Nós estamos falando de uma pessoa rica. O pai rico. Como essa pessoa pode ser rica? Por que você acha que ele é rico? Porque ele tem uma... Eu acho que ele é rico pois ele corre riscos. E nesses riscos ele pode se dar bem ou ele pode se dar mal. E ele tem uma mentalidade boa. Então ele pensa, eu vou correr esse risco e eu tenho grandes chances de conseguir. Sabe o que falta? Uma frase antes do que você falou. Apesar dele não ser formado, não ter conhecimento, ele entendeu o funcionamento do dinheiro. Ele entendeu a matemática do dinheiro. Ele aprendeu como mexer. Ele entendeu exatamente. Quando você fala que ele assume riscos e que pode perder ou ganhar, eu quero fazer só uma pequena observação. Quando você estuda onde você vai investir o seu dinheiro, quando você sabe com quem você vai investir o seu dinheiro, quando você calcula os riscos de perder o seu dinheiro, você diminui muito a chance de perder o dinheiro. Quando essa pessoa da qual nós estamos falando, ele aprende o dinheiro, ele sabe lidar com o investimento e com o retorno do investimento, a chance dele perder dinheiro é muito pequena. Ele tem uma mentalidade rica. Eu quero que você me explique novamente, porque eu sei que você sabe, o que é um ativo, o que é um passivo. Um ativo é quando você compra e ele te devolve. Por exemplo, uma ação num banco. Você comprou 5 ações e ele te devolve X valor. Passivo. E um passivo por exemplo, você compra e ele não te devolve o valor. Pelo contrário. Você perde mais valor. Por exemplo, um carro, uma TV, tudo celular, que tira dinheiro do seu bolso. Tudo que tira dinheiro de você. Qual a diferença entre esses dois pais? Um, teoricamente de classe média, ele não entendeu que ele está cada vez mais consumindo coisas que retiram o dinheiro do seu bolso. O outro, de mentalidade rica, ele está comprando ativos. Ele está comprando coisas que traz mais dinheiro para o seu bolso. O principal ensinamento, ou um dos primeiros ensinamentos do dinheiro é: com dinheiro se compra mais dinheiro. Soldadinhos vão trazendo amigos para ele. Vai ter 100 soldadinhos, na próxima semana vai ter 200. Na próxima já vai ter 500. Depois você vai vendo, ele vai juntando assim, vai trazendo vários... As pessoas de mentalidade rica, elas constroem coisas que pagam as suas contas. E o melhor, mesmo quando elas não estão sequer trabalhando, elas constroem fontes de renda para quando estão dormindo. Essa é a diferença. Base para o nosso vídeo de hoje, eu vou utilizar o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse livro é um best-seller.
Esse livro é a base e eu acredito, na minha humilde opinião, que esse livro deveria ser colocado no ensino fundamental de todas as escolas do país. É o básico do básico. No livro, o Robert cita 2 exemplos de pais com mentalidades diferentes. O pai pobre, por incrível que pareça, ele é um homem estudado, formado, graduado, funcionário público com salário fixo e com a vida segura. O pai rico é um homem que não terminou sequer o ensino fundamental, mas entendeu o funcionamento do dinheiro, assume riscos e não gosta de segurança. O autor exemplifica essa diferença de mentalidade no momento em que o filho do pai pobre pergunta para ele como fazer para ganhar dinheiro. E ele responde para o filho: eu não sei, eu só sei que você tem que estudar, conseguir um bom emprego e aguardar a sua aposentadoria. Mas, se você quiser aprender sobre dinheiro, pergunte ao pai do seu amigo, que ele sabe lidar com dinheiro, ele é muito bem sucedido. Ou seja, o pai que era graduado, que tinha um estudo e concursado, assumiu para o filho que o que ele sabia fazer era apenas a mesma coisa, era apenas gerenciar a rodinha do rato. Que para ele ganhar dinheiro ele tinha que perguntar para o pai do amigo. E assim ele o fez. Ele perguntou para o pai do amigo, o pai rico, que é o pai sem estudo, sem conhecimento, apenas conhecimento de dinheiro. O pai rico fala para ele que tudo bem, que ele ensinaria tudo o que ele quisesse e que ele podia já começar a trabalhar para ele no dia seguinte. Assim ele o fez, trabalhou para ele durante um período e olhem e pasmem, sem receber nada. Ele faz o filho do amigo pai pobre trabalhar sem receber para que a criança entenda e aprenda que o que mais vale é o aprendizado e não o dinheiro. Porque quando você trabalha pelo dinheiro, você não aprende. Você se satisfaz em trabalhar 30 dias e embolsar o seu salário. Quando você aprende o que fazer e depois recebe, esse valor parece pouco pelo que você sabe fazer. E você não se satisfaz com o salário, vai buscar mais. É um livro sensacional. Leiam. E aqui eu quero deixar bem clarinho para vocês a ilusão que a segurança traz. A ilusão que a renda traz. Quando eu falo essa renda, eu estou falando do salário único. Essa falsa segurança, ela se deteriora quando você depende dela. Segurança é quando você não depende de alguém para te pagar esse salário. Quando você não depende do patrão para ter renda. Ok? A segurança é quando você constrói uma forma de que essa renda venha até você. Uma coisa para você lembrar para o resto da sua vida. Não estou falando para você não ter um salário. Não estou falando para você não ter um emprego. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não tenha uma dependência. Vamos supor que esse pai pobre que você está falando que está na corrida dos ratos receba um aumento. Ele sai da corrida dos ratos? Não. Por que não? Porque o aumento vai ser um aumento do salário para ajudar ele a pagar o carro. Só que o carro dele não vai parar de ser. Você não vai parar de pagar. Você vai continuar pagando. Você sabe o que ele vai fazer quando receber o aumento? Vai gastar tudo. Ele vai trocar de carro. Vai gastar tudo. Não é, mamãe? Quando ele receber esse aumento, ele vai trocar de carro, porque ele pensa assim: eu mereço, eu preciso, eu dei duro, o meu carro já tem 5 anos de uso, eu preciso desse carro novo. E aí ele vai, faz as contas assim, com todo o seu conhecimento e vê... Isso! Ele percebe que o aumento dá para pagar a parcela do carro mais caro. Quando ele ganha esse upgrade no salário, gostou da pronúncia? Upgrade no salário, ele passa a ganhar mais, mas ele compra um carro novo, assumindo uma nova dívida, ele está ou não está cada vez mais dentro da corrida dos ratos? Ele está cada vez mais dentro. Não importa quantos upgrades ele ganha. Porque ele vai ganhar. Ah, eu tô rico. Gastou. E agora? Eu tô o quê? E por que ele não está rico se ele está ganhando vários aumentos? Por que ele não fica rico? Porque ele tem que pagar todos os boletos, todas as contas, todos os IPVA. Porque ele ganha, mas ele aumenta o padrão de vida dele, filho. Ele vai
Ele tem um Fiat Uno. Ele aumenta, ele compra uma Porsche. Eu sei. Então fala. Porque ele não mudou a mentalidade dele. É isso, ele gordinha. Continua com a mentalidade de escassez, de corrida do rato. Exatamente, de deixa a vida me levar. Então grava de uma vez por todas. Aumento de renda não necessariamente é aumento de liberdade. Ele pode te tornar ainda mais escravo da renda. Ter as suas economias para quando você chegar na melhor idade te dá a certeza de que você não vai precisar da ajuda dos seus filhos que vão estar com saúde trabalhando, você não vai precisar que eles fiquem te mandando dinheiro para te sustentar. Quando você sentir que o seu corpo já está pesado, que você não quer mais, você pode parar de fazer o trabalho presencial, o trabalho braçal. Você pode cuidar da sua saúde sem ter desespero. Você pode ter mais tempo com a sua esposa, com seus netos, sem o medo do amanhã. Isso é segurança. Ok? Essa semana surgiu um assunto bem interessante na escola, né? O que aconteceu? Fala de forma resumida. Na aula de matemática 3, que nesse caso é educação financeira, a professora estava escrito na folhinha que a professora falou que dinheiro não traz felicidade. Eu levantei a mão. Aí eu falei assim, ô Pro, por que dinheiro não traz felicidade? Ah, é porque a gente não consegue falar desse assunto agora. E cortou. Simplesmente, eu fiquei impressionado, primeiro com a professora de educação financeira fazer uma afirmação desse nível. Tanto que num primeiro instante eu duvidei e questionei, e ele repetiu a frase, e ele repetiu o contexto, exatamente igual como ele repetiu novamente agora. Então, eu fiquei perplexo com a educação financeira que essa professora recebeu. Mas deixa a professora de lado. O que eu gostei dessa história? Primeiro ponto, você ter levantado a mão e ter questionado. Com respeito? Com respeito. Com educação? Sim. Só com fatos e com conhecimento, certo? Sim. Você ter levantado a mão mostra uma coragem, mostra uma segurança no que você sabe, absurdo. E isso eu gostei. O segundo ponto que eu gostei, você saberia responder, saberia questionar, saberia dar uma posição a ela caso você fosse questionado sobre qual a felicidade o dinheiro traz, filho? Você saberia responder? Eu acho que sim. Por exemplo, se ela falasse para você assim, ô Pedro, então todas as pessoas ricas são felizes? Não. Não, Pedro? Por quê? Porque normalmente elas começam a gostar mais de dinheiro, falar, nossa, o dinheiro é muito bom, eu preciso dele de tudo na minha vida. Sem ele não teria minha família. E nesse caso o dinheiro não é bom? Não, tá bom. Então me dá exemplos de em que o dinheiro pode melhorar nossas vidas. O que ele proporciona que pode trazer a sensação de felicidade? Saúde, segurança. A gente tem segurança no nosso país? Mas a gente pode pagar por segurança? Mas a gente pode pagar. E educação? A educação pública é boa? A educação pública não é boa, por isso que existe a particular. E para eu usar a particular eu preciso do quê? Dinheiro. As nossas crianças, ou melhor, nós recebemos opiniões formadas de pessoas normalmente traumatizadas. Você, eu, todos nós, os nossos pais, na maioria das vezes, não tiveram uma vida fácil. Tiveram uma vida sofrida, uma vida de muito trabalho, uma vida de muitas contas. E o dinheiro normalmente foi escasso nessa época. A maioria das crianças cresceu ouvindo o pai dizer que não posso isso, não posso aquilo, isso não é pra gente, isso é só pros ricos. A novela das 8 que você cresceu assistindo sempre colocou o rico ou milionário como o vilão da história, você vai recordar. Eu espero que você não assista mais, mas tudo bem. Você vai recordar que o rico sempre foi o vilão da história. Então a gente cresce recebendo informações que nos distancia do dinheiro. Como o Pedro falou muito bem, o dinheiro não deve ser colocado no topo da cadeia. Eu não devo amar o dinheiro acima de tudo, acima da família, acima do meu tempo. Não é isso. Mas eu não devo demonizar o dinheiro como a nossa sociedade demoniza. Eu não devo demonizar pessoas ricas, sendo que a maior vontade de quem faz isso é ser rico, não é? Na primeira chance, na primeira oportunidade, ou toda quarta-feira no sorteio da Mega Sena,
esse pobre que odeia rico tá jogando na Mega Sena para ficar milionário. Não bate, né? É estranho. Eu gostaria que as nossas crianças recebessem uma formação melhor. Eu gostaria que as nossas crianças ouvissem dos pais. Não podemos ter isso. Vamos buscar uma forma de ter isso. Vamos economizar na pizza para juntar dinheiro para a viagem. Vamos priorizar a troca do nosso carro ao iFood todos os sábados. Os pais precisam se conscientizar que o que eles vão falar para a criança hoje irá reverberar para o resto da vida e vai fazer aquela criança traçar o mesmo caminho que ele. Filhos e dos filhos e dos filhos deles. Exatamente. E assim por diante. Porque aquela criança vai crescer numa crença limitante de cachorro vira-lata, que para você virar esse jogo vai ser muito trabalhoso. Com o passar dos anos de estudo e de aprendizado, vai tornar talvez não a sua vida, pai, que hoje está na luta, mais fácil. Talvez não, mas talvez a vida do seu filho, ou talvez a do seu neto. Pensa comigo, aquele herdeiro que a gente fala mal hoje, mas ele não fez nada, ele só herdou. Cara, ele herdou o trabalho de alguém. Alguém economizou, alguém estudou para ele estar debaixo dessa árvore. Ninguém goza de uma sombra se ninguém plantar árvore. Mas eu não tive. Beleza, tudo bem. Constrói para o seu filho. Constrói para o seu neto. Faça com que as outras gerações usem a sua sombra. Para de falar isso não é pra gente. Isso não é para nós. Esquece. Não fala isso pro seu filho. Nós vamos encontrar uma forma. Nós vamos encontrar uma forma. Essa mentalidade financeira moldada desde cedo, ela muda gerações. Ela altera o pensar de 2, 3, 4 gerações, sem sombra de dúvida. Vamos confiar. Então, você que ficou aqui até o final, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e também bons sonhos pro Felipe. Deixem nos comentários. O Felipe foi dormir, a aula ficou maçante. Deixa nos comentários. Bons sonhos, Felipe. Gostou? Eu acho que a gente tá aqui há pelo menos 30 minutos gravando o vídeo. Fora a arrumação da mesa, né? O que você pegou de ensinamento desse vídeo inteiro? Cita 1, 2 ensinamentos do livro, ou do ocorrido na escola, ou do trabalhar, ou do dinheiro, da segurança, da liberdade. O que você consegue falar? O que você aprendeu? Então, o primeiro ensinamento é que você não trabalha por dinheiro, você trabalha por aprendizado. Muito bem. E o segundo... E o dinheiro que trabalhe pra gente, né? Eu vou ficar trabalhando? Ele que vai trabalhar. E o segundo aprendizado... Tem um segundo? Já esqueceu tudo? Não, tem. Vai. Tô tentando lembrar de um, peraí, aqui tem muitos.